Oi, tudo bem? Meu nome é Larissa, mas pode me chamar de Lala, Lari ou Lalares, atendo por todos. E eu estou começando agora a fazer conteúdo de artes e criatividade nas minhas redes sociais. Então eu peço, por favor, tenham paciência comigo, é tudo muito novo pra mim. Como eu sempre me interessei muito pelo assunto, acho que ia ser divertido compartilhar com vocês algumas das coisinhas que eu faço por aqui. No episódio de hoje, por exemplo, nós vamos pintar um espelho. Pois é, eu já tive um espelho pintado, na verdade. Gostava muito dele, mas Deus o tenha, se quebrou. E enfim, faz parte. Nós vamos pintar um novo hoje. Vem comigo? Muito bem, então estamos aqui agora na minha mesa para começarmos a nossa pintura. Esse é o espelho que eu escolhi, nesse formato diferente. O antigo ele era mais arredondado, então mudou um pouco de um pro outro, mas eu admito que eu gostei bastante desse. Acho que vai trazer uma diferença legal aqui pro meu cantinho, eu achei ele muito bonito, então vai ser esse mesmo. Eu mostrei pra vocês a tinta acrílica que eu costumo usar, que é a da Corfix, mas eu vou experimentar essas tintas de potinho, que eu comprei pra fazer um outro trabalho. Então, selecionei as cores, tô mostrando pra vocês. Meu pai me trouxe algumas também, essa PVA, por exemplo, foi um presente dele, eu não sei como vai se comportar, aliás, eu não sabia como ia se comportar no espelho, mas eu resolvi testar mesmo assim. Meus pincéis também, de guerra, e os meus godês, que vocês podem perceber que na verdade são embalagens de chocolate, eu reutilizo essas embalagens para fazer mistura de tinta depois. Portanto, caso queira me dar chocolates de presente, saiba que até mesmo a embalagem será reaproveitada. Veja bem, que maravilha. Bom, gente, então com o espelho preparado, vale dizer, aliás, né, que eu estou fazendo a narração por cima desse vídeo, porque quando eu pintei o espelho, né, tava todo mundo em casa, tinha muito barulho, muita coisa acontecendo, então eu acho mais fácil agora que eu estou gravando num horário onde estão todos dormindo, eu ir contando pra vocês o que a gente tá fazendo por ali, enquanto vocês escutam a minha voz e conseguem ver as minhas mãozinhas trabalhando ali. Pra começar, eu fiz as misturinhas de verde. Já sabia as plantinhas que eu ia fazer da última vez. O espelho que se quebrou, ele era feito de lavandas, que é uma das minhas flores favoritas. Eu gosto muito da cor lilás, então pra mim fazia todo sentido. Essa foi a modelo que eu escolhi. Segui inclusive uma inspiração do Pinterest sobre isso. Sobre essas tintas, gente, eu acho que elas são mais fáceis de serem encontradas, né? Eu pelo menos encontrei com um pouco mais de facilidade. Essa da Corfix mesmo eu comprei pela internet, mas as outras, elas são mais tranquilas de encontrar em lojas de artesanato da nossa cidade, o que facilita aí a nossa vida. Eu decidi testar essas tintas, né, que vocês estão me vendo usar, porque na verdade elas foram compradas por uma outra finalidade. Eu pintei os sapatos de uma amiga minha, os sapatos do casamento dela, e eu não tinha utilizado ainda as tintas, então achei que seria interessante testá-las primeiro numa outra superfície, pra me familiarizar, entender qual era a textura ali, se é muito diferente da tinta acrílica que eu costumo usar. Não que eu seja uma mega profissional em tinta acrílica que eu use pra caramba as minhas da Corfix, não é isso. Mas é uma outra textura, né? Uma que pelo menos eu já experimentei alguma vez na vida. Então achei que pintar o espelho com essas tintas também foi uma oportunidade para eu testar antes de fazer o trabalho para minha amiga. Vejam aí, o meu cachorrinho decidiu me dar um oi. Esse pitiquinho, o Pincher, claro, um Pincher caramelo, pra fazer a nossa alegria. O bebê veio curiar um pouco o que eu tava fazendo. Ai, que bonitinho, nem parece que pode ferir pessoas.
Bom, ele deu um oizinho aí pra vocês e agora nós seguimos com a nossa pintura. Primeiro eu comecei com as bases, vocês podem perceber que eu fiz toda a parte sólida das cores que eu gostaria que ficassem ali por baixo. Eu fiz a disposição, né, dos elementos, das flores, pra tudo ficar ali distribuído pelo espelho de uma maneira que eu achasse que ficasse legal, quando a gente olhasse pra ele. Lembrando, gente, que nesse caso meu espelho é pequeno, ele vai ficar aqui de ornamento. Mas geralmente, se as pessoas ainda querem que esse espelho seja de fato útil, né, dê pra você usar, se maquiar, etc, etc, eles cobrem uma superfície menor do espelho, né, eles deixam mais espaço pro reflexo e menos pra pintura. Mas no meu caso é literalmente um quadro. Eu uso pra decoração, então faz parte do meu cenário aqui, do meu cantinho, na verdade, de artes e etc. Então eu acho que não tem necessidade de eu ter um espaço muito grande dele de reflexo, até porque eu tenho um outro espelho bem aqui embaixo. É mais uma composição de cenário e pra ser bonito, pra ser divertido, pra eu gostar do processo e tudo mais, fazer arte numa superfície diferente. Eu adorei, gente, a textura do espelho é muito gostosa. Se bobear, você fica meio perdido, porque ele faz ali uma leve sobreposição. Não sei explicar pra vocês, mas vendo de cima não dá pra perceber. Mas quando você olha pela lateral, parece que a tinta, ela fica numa camada superior. E você consegue ver esse duplicado ali em cima. É uma coisa de doido. Só que é muito bonito também. Então vale super a pena. Eu tô aplicando agora um pouco de volume, um pouco de camadas, né, de outras cores, pra trazer ali sombra e luz, né, trazer um contraste bonito. O bom da tinta é que as pinceladas ficarem muito nítidas faz parte do charme, né, a marquinha das cerdas do pincel, a pincelada mais fluida, ela não precisa ser muito difusa, ela não precisa estar ali muito, como chama? Qual é a palavra, meu Deus? Muito misturada. Vocês estão entendendo? Ela pode ficar com a pincelada crua, eu quero dizer. Enfim. Nesse momento da pintura, eu decidi usar uma pontinha da cor fix. Vocês podem ver eu pegando ali o azul. Para facilitar um pouco a minha vida, escurecer um pouquinho o lilás. Então, ao invés de eu fazer misturas mais mirabolantes, eu acabei sim pegando um pouquinho da cor fix. Nesse momento eu vou usar num outro momento depois da pintura. Mas de forma geral eu queria mesmo experimentar as outras tintas e eu achei que elas passaram muito bem. Elas são um pouquinho mais diluídas, mas mesmo assim é bem bacana. Eu tava preocupada com a PVA, admito, porque ela é uma tinta para artesanato, né? Mas é uma tinta para artesanato meio diferentona. No fim das contas deu certo. Um joinha aí pra vocês verem que tá tudo certo, que as coisas estão caminhando. E seguimos com a aplicação de outros tons de lilás também. O espelho anterior, que é o que se quebrou, né, infelizmente, ele estava comigo já há algum tempo pra eu fazer uma arte. Vocês acreditam? Assim, eu trabalhei no consultório de dentista por um tempo da minha vida, e esse espelho, dito cujo, o redondo, ele estava jogado fora, porque o ganchinho dele estava quebrado. E eu achei um absurdo, eu fiquei, gente, mas a gente vai jogar fora um espelho em perfeitas condições? Me deram um espelho. Eu trouxe pra casa e falei, será um espelho pra fazer arte? E nisso passaram 3 anos. E nesse ano, 2025, eu fiz a pintura do espelho. Só que durou tão pouco, gente. Chega a ser até cômico. Vai ver, realmente, o destino dele já estava cravado em pedra, porque não é possível. Mas tudo bem, eu sinto que esse segundo espelho ficou melhor que o primeiro. Então, vejam, tá tudo certo. Agora, um momento decisivo da minha carreira, que é eu tentando utilizar essa caneta, essa tinta em caneta. Da Acrylex também comprei junto com essas tintas dos potinhos. Só que assim, tudo bem que eu acho que era uma tinta de tecido, mas eu tinha fé de que ia dar tudo certo, eu vou usar ela aqui mesmo. Aí vocês estão vendo um pouquinho, uma parte minúscula, uma fração da minha tentativa de ativar essa caneta, porque ela tem um mecanismo, né, dentro dela. Tem uma bolinha pra mexer a tinta ali conforme você chacoalha, e a ponta dela, ela vem seca, ela não vem aplicada. Então você precisa ir apertando, que não gatilho, pra tinta descer. As poscas são assim também, tá? Só que, gente, não descia por nada essa tinta, eu passei muito tempo apertando esse gatilho, vocês não têm ideia. E não descia a tinta. Quando começou a descer, talvez, acho que eu não vi nem dá pra ver, mas o canto do papel ali tá todo borrado. Então tentando fazer essa tinta funcionar, parecia que nunca tava 100% úmido, nunca tava 100% pronto. Aí eu desisti de usá-la
E eu usei, na verdade, só, tipo, o pouquinho da tinta que tinha descido eu usei só pra fazer ali o gabarito, né? Fazer o rascunho da lua de como seria. E acabei pegando de novo minha tinta branca da Cor Fix pra fazer o preenchimento de fato. Depois eu usei ela pra fazer os detalhes, né? Os brilhinhos, que daí funcionou um pouco melhor. Não precisava ser... Não são detalhes que precisam que saia muita tinta. A mãozinha toda suja. Funcionou. Mas eu acabei usando a minha outra tinta acrílica pra preencher a lua. Porque essa não ia dar certo. Aí vocês estão me vendo apagando alguns brilhinhos que eu achei que na perspectiva ali ficou meio tortinho, então eu apaguei muito facilmente com o lenço umedecido, deixei secar e fiz de novo. E vocês estão vendo agora o resultado completo desse espelho, que eu particularmente achei que ficou mais bonito que o anterior. Agora vocês estão me vendo mostrando o reflexo colado na minha parede. Ficou assim, eu coloquei ali no meio dos meus cacarequinhos. E agora minha parede está completa novamente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos por assistirem, por estarem aqui. Perdoem a minha voz meio fanha, meio gripadinha. E beijos. Até o próximo vídeo.